essa ideia de passar a construir sua própria cidade é muito importante sobre o que a gente vai conversar hoje, principalmente porque, né, Deus, ele tem todo um contraponto nisso que a gente vai ver aqui dentro da cosmovisão cristã, né? Cosmovisão cristã, a liderança é plural, é uma cultura do nós, né? Assim como Deus é, como ele mesmo na Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, são 3 pessoas diferentes que trabalham em comum. Então, assim, Deus trabalha no meio da igreja, né? Uma cultura do plural, uma cultura do nós, como ele é com ele mesmo, né? O segundo ponto, começou e vai terminar como algo de Deus. Institucionalizaram a vontade de Deus. Obedeceu à ordem estabelecida por Deus para ocupar a terra. Constrói com pedras vivas talhadas uma a uma. Exaltar o nome de Jesus Cristo como Senhor e Deus. Unidos para fazer o bem a cada dia, o Senhor acrescentava. Falar em novas línguas foi sinal da presença de Deus. 300, né? Mais de 3.000 pessoas se converteram lá em Atos. Aguardaram a cidade que vai descer do céu, ao qual o próprio Deus é construtor. Abriram mão de tudo e se espalharam por toda a terra para fazer a vontade de Deus. Então, aí a gente vê a diferença, né? Da mentalidade babilônica e da cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã, ela é importante a gente entender quando a gente fala de santidade. Por quê? Porque a mentalidade babilônica, o objetivo dela é tirar Deus, né, do início e do fim da história e colocar Deus no meio. Ou seja, eu inicio e termino fazendo as minhas vontades, Deus está no meio só como um objeto, onde eu faço o que eu quero, né? Onde ele vai obedecer às minhas ordens, o meu querer. A cosmovisão cristã, não. Ela entende, né, que Deus é o início, o meio e o fim de toda a história, né? Ele que controla toda a história, o domínio é de Deus, Deus não perdeu o controle, né? E falar de santidade, pensar nisso, é uma realidade que a gente precisa aí compreender, porque às vezes muitas pessoas se perdem no meio do caminho por não terem uma cosmovisão cristã, não entenderem, né, a essência da sua vida cristã. Aí hoje, sobre o que a gente vai conversar? A gente vai conversar como Abraão entendeu o seu tempo. Quando a gente fala grandes profetas, né, o grande patriarca, em quais detalhes a gente consegue ver que Abraão ele compreendeu o seu tempo? Aí eu até coloquei aqui o significado, né, da palavra regra e da palavra princípio. Porque a gente pode até pensar que talvez, quando a gente fala de santificação, fica parecendo que são muitas regras a ser seguidas, né? Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. E eu, particularmente, não gosto desse tipo de abordagem, porque fica parecendo assim, 10 passos para você ser santo. 5 atitudes para você viver uma vida de santidade. E, gente, sinceramente, a gente não vai conseguir dar nem um primeiro passo. Se a gente confiar em nós, vai entrar na mentalidade babilônica. Nós vamos continuar colocando o nosso eu, achando que é o nosso mérito. Quanto mais eu jejuo, mais santo eu sou. Quanto mais eu oro, mais santo eu sou. Quanto mais eu leio a Bíblia, melhor do que os outros eu sou. E esse não é o objetivo de Deus, né? O objetivo de Deus é nos mostrar que, na verdade, a santidade ela não é uma regra. Porque o que significa a palavra regra? Olha lá que legal. Peguei lá no latim o significado. Regra significa um motivo para agir de tal forma. Ou seja, eu preciso de um motivo para agir de uma forma. Por exemplo, a regra é você entrar na live 8 horas. Então, você sabe que você tem que entrar na live 8 horas porque existe uma regra. Tem um motivo para você ter que entrar 8 horas, por isso que você vai e entra. Chegar no trabalho na hora certa, mesma coisa. Você chega no trabalho na hora certa, porque tem um horário para você bater o ponto, senão seu chefe vai ficar bravo com você. Vamos colocar assim, né? Para quem vive com regras. Agora vamos entender quem vive com princípios. O que significa o princípio? Fui lá no latim também. Gente, top, ó. Fundamento que inicia uma ação, essência. Ou seja, eu não preciso de um motivo, já faz parte da minha essência. Então, eu chego no meu serviço na hora certa, não é só porque existe uma regra, mas é porque eu tenho esse princípio em mim, de chegar na hora certa. Não é porque só
só existe uma regra. Vamos pegar um exemplo, né? Um exemplo mais do cristianismo. Eu oro, eu jejuo, vamos pegar o jejum. Eu jejuo não é porque simplesmente alguém me pediu para jejuar. Não é uma regra que eu vou lá para cumprir porque alguém falou. Mas é porque é essência. Eu necessito de fazer isso. Então, por isso que eu jejuo, por isso que eu oro, por isso que eu me comprometo. Então, hoje a gente não vai falar de regras. Não é 5 passos para você ser santo, não é isso. A gente vai falar de princípios. Nós precisamos ser santos. Nós não temos outra escolha. Nós precisamos buscar a santidade. Não existe um caminho. Aí eu preciso falar aqui mesmo, né? Mesmo não focando totalmente nisso, mas né, da palavra separado, né, que vem lá do Kadosh. Gente, parou para todo mundo ou foi só para mim? Eu ia perguntar a mesma coisa, parou para mim também. Parou para mim também. Parou? Parou. Mas agora tá ok? Tá. Vou repetir de novo. Então, quando a gente pensa lá na ideia lá da santificação, eu preciso definir no hebraico e no grego também, né? Porque senão fica uma coisa muito solta, a gente tem que ter referência. A gente ouve muita definição lá do hebraico, né? Kadosh, separado, né? Então, já tá na nossa cabeça, né? Ser santo, ser separado. No Novo Testamento, vai ter a mesma ideia, né? Com a palavra hagimus, mas só que vai ser uma ideia mais na questão de santificação, a ideia de você se consagrar. Então, no Antigo Testamento vai trazer a ideia de separar, no Novo vai trazer a ideia de você se consagrar. Alguns estudiosos vão falar que pela origem da palavra e de algumas vezes que ela é citada em alguns textos da Bíblia, a palavra santo também ela vai um pouco mais profundo, que ela traz a ideia do brilhar. Então, a gente vai ficar com a ideia dessas 3 definições mesmo, né? Separado, consagrar, brilhar. E quando a gente pensa nessas 3 ideias, né? E quando se fala muito lá no Antigo Testamento essa ideia de separar, é a ideia mesmo de cortar, de romper laços, né? Então, você se separa, você corta laços com aquilo que é errado e passa a viver uma vida justa diante de Deus. E como que é possível a gente viver essa vida justa, essa vida de santidade? Como Abraão, né, ele entendeu o seu tempo e viveu a santificação. Como nós podemos viver a santificação? Aí eu vou separar tudo em 3 pontos aqui com vocês. Eu vou até ir colocando no chat os pontos, para vocês terem uma referência, mas de toda forma eu vou mandar depois também o resuminho para vocês. Então, o primeiro ponto que eu queria que a gente conversasse. Como Abraão, né, entendeu o seu tempo e viveu a santificação? Primeiro ponto. Abraão era um santo, um peregrino que crê. Um peregrino, essa ideia de ser um peregrino, né, uma pessoa que vive vagando. Vamos ler alguns textos agora. O primeiro que a gente vai ler é Gênesis 17:4. Gênesis 17:4 vai falar assim, né? De minha parte, essa é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Aqui é Deus, né? Quando chama Abraão, Deus fala com Abraão. Mas Deus não está falando aqui, né? Com Abraão no sentido do gerar, né? No sentido físico, né? Que Abraão, físico ou político. Que o Fabrício também explicou para vocês semana passada que a jornada de Abraão era muito além de ser geográfica, né? A jornada de Abraão era se tornando um tipo de pessoa para habitar na cidade de Deus. Então, quando a gente pensa nessa ideia de Abraão como um peregrino, Deus aqui, quando ele o chama, né? Deus pede a ele para realmente romper laços. Aqui no capítulo que a gente leu, não é no chamado, né? Aqui já é na parte onde Deus fala com Abraão para circuncidar, né? Os seus, tudo, aquela parte ali mesmo da aliança de Deus com Abraão, que a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco. Mas o que é importante a gente entender aqui? Abraão é um peregrino no sentido de ter filhos por filiação. Então, hoje nós somos filhos de Abraão, a gente vai ler aqui um texto também, por filiação, né? Porque Abraão, pela fé, viveu essa promessa lá anos atrás.
E o plano de Deus, gente, o tempo todo, né? Deus impediu que Babel continuasse porque ele tinha um plano. E através da vida de Abraão, Deus mostra o plano de salvação de forma clara. A começar nisso aqui. Deus chama Abraão para romper laços. Então, Abraão corta laços com o seu passado e passa a viver uma nova vida com Deus. A partir disso, Deus faz para Abraão uma promessa. Quando Deus faz para Abraão essa promessa chega até nós hoje. E a gente vai ver daqui a pouquinho como que essa promessa tem tudo a ver com o plano de salvação. Deus nos criou, nós pecamos, né? Jesus veio, nos salvou. Vocês vão ver como que isso aí faz uma referência. Vamos ler o segundo texto, Mateus 1,17. Onde que está aí o legal de Abraão ter rompido os laços com o passado dele? Por que que historicamente, biblicamente, é comprovado que nós somos, aí vamos falar assim, né? Essa filiação através de Abraão. Mateus 1,17. Se travar qualquer coisa, gente, vocês me falam aqui, tá? Por favor. Mateus 1,17 vai falar, né? Assim, ao todo, houve 14 gerações, de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Olha que legal. Lá no Novo Testamento, na genealogia de Jesus, a genealogia de Jesus, ela começa, gente, falando de quem? Começa falando de Abraão. Então, olha como o plano de Deus não é solto. Deus é muito inteligente. Claro que a gente já sabe disso, mas é legal quando a gente vai lendo na Bíblia e ver tanto de detalhes, né? Começa com Abraão, começa com essa pessoa que Deus chamou. Então, Abraão, ele se torna a nossa referência de santidade por isso mesmo, porque Deus começou um novo povo a partir dele, gente. Se a gente for ver lá, né, esse mundo pós-dilúvio, onde estava tudo uma bagunça, né, Deus vai lá, né, acaba com tudo, começa tudo de novo. Então, Abraão, ele tem um chamado muito específico, muito especial, onde realmente ele decide romper laços com o passado dele. Né? Gênesis 12, 3. Gênesis 12, 3. Vai falar assim: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. É como se fizesse uma referência, né, uma tipologia que a gente usa esse nome, à pessoa de Cristo. Por meio de Abraão, todas as pessoas da terra seriam abençoadas. A gente vai ver daqui a pouquinho, quando Deus faz aliança com Abraão, como que faz a referência a essa pessoa de Cristo. Como que Deus ele vai fazendo referência através da vida daquele que ele chama, até se cumprir na pessoa de Jesus, que foi de fato, né, aquele que viveu a santidade plenamente, né? Aquele que foi o sacrifício perfeito por nós. Aqui esse texto comprova, quando a gente vai ler lá no Novo Testamento, que a gente vai ler agora, por que somos descendentes de Abraão? Por meio, né, da atitude de Abraão, mas também por meio de Cristo. Porque todos aqueles que aceitam Cristo são herdeiros também de Abraão. Então, é só para a gente não confundir, por isso que a gente leu a genealogia, né, quando a gente fala isso, né, que a gente é herdeiro de Abraão, para não dar uma ideia assim que Abraão é quase um Jesus, mas ele não é. Ele era um homem comum, mas a história começou com ele. Ele é muito importante na história, para a gente entender essa cosmovisão cristã. Então, começa com ele, vamos falar assim, num plano onde Deus revela o que há de acontecer através do Filho dele, Jesus. Aí a gente chega lá em Gálatas 3, 29, que a gente vai ler também. Eu vou mandar depois esses textos também escritos para vocês. A gente vai ler, na verdade, Gálatas 3, do 26 ao 29. E vai falar assim, Gálatas 3, 26, 29. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram.
Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, somos descendentes de Abraão, herdeiros da promessa que Deus fez lá atrás para Abraão. Né? Então, nós somos parte dessa promessa. E olha aí que legal, né? Uma pessoa que entendeu o seu tempo, rompeu laços, decidiu viver a santidade, e a santidade desse homem, a escolha desse homem de viver uma vida de santidade, chegou até nós hoje. Olha como que uma vida de santidade é poderosa, né? Quando a gente escolhe romper laços realmente com aquilo que nos aprisiona, com a mentalidade babilônica. E vamos ler o último texto nessa primeira parte, que é Romanos 4. Romanos 4, 16, 17. Romanos 4, 16, 17 diz assim: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja, assim, garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas os que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Quero ler só o 18 aqui. Eu vou ler aqui só mais um pouquinho diante, gente, para eu não ter que voltar nele aqui depois. Ó. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele é poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foram creditadas, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Esse texto é muito importante porque vai explicar, né, a base, na verdade, do que aconteceu com Abraão. Né? Abraão, na verdade, o porquê que nós hoje somos, o tempo inteiro o texto bíblico compara, porque vocês, assim como aconteceu com ele, também está acontecendo com vocês. Porque nós não vimos Jesus e cremos. Né? Abraão, ele não via nada quando Deus o chamou, e ele creu, e ele foi. Então, a santidade, quando eu coloco ali o primeiro ponto, né? Abraão era um santo, um peregrino que crê. Por quê? Abraão, ele cria em algo que ele não via. Ele cria numa vida, né, que Deus o chamou ali, quando fala para ele sair, uma experiência onde ele não conseguia ver nada à frente dele. Apenas a fé. Ele só tinha fé. E pegou as coisinhas dele e foi embora. Né? Sem saber o que ia acontecer. Ele simplesmente creu em Deus. E o mais legal, se a gente for ver, né? Vamos voltar lá em Gênesis 12, mas vamos no versículo 1, quando Deus chama mesmo Abraão. Gênesis 12, 1 vai falar, né? Vou esperar vocês abrirem aí. Gênesis 12, 1. Vai falar assim: então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, quando Deus faz isso, fala para Abraão isso, ele poderia muito bem ficar temeroso, né, de ter essa atitude. Por quê? Vamos relembrar. O pai de Abraão adorava outros deuses, já estava dentro da mentalidade babilônica. Abraão estava inserido dentro da mentalidade babilônica. Se a gente for pensar aqui, né? Abraão, ele estava na terra de Ur. A terra de Ur era uma terra famosa, vamos falar assim, naquela época, uma terra de muitas posses.
Vamos imaginar assim que nos dias de hoje seria... Me ajuda aqui, gente, pensar numa cidade top aqui do Brasil. Todo mundo tem vontade de ir para lá. Eu não sei. Talvez do de fora. Vamos pensar assim, né? Uma cidade de fora. Não é difícil pensar até do nosso país. Dubai. Então, Ur era Dubai. Era Dubai lá da época de Abraão. E Deus pede para Abraão sair do legal, vamos falar assim, né? Do conforto, para uma terra que ele nem sabia o que ia rolar no meio do caminho. Então, Abraão tinha todos os motivos para não romper com o seu passado, mas ele decide romper. Então, vamos pensar que o primeiro passo para uma vida de santidade não é só você se separar, vamos falar assim, vou usar a expressão do mundo, que a gente viu lá no mês passado que existe essa expressão, sim, né, do mundo. Tem gente que fica lá criticando a música do Kleber Lucas, né, quando ele fala, não sou do mundo, não, mas é correto, não é errado, é bíblico. Muitas vezes o mundo é comparado, né, quando se fala do pecado no mundo, compara o mundo a isso, né, que a gente tem que se separar do mundo, né, em alguns contextos. Então, quando Abraão ele rompe com aquele mundo babilônico, aquela mentalidade do eu, de vários deuses, da minha vontade, e vive a vontade de Deus, ele a primeira coisa para ele romper, ele tem que crer. Então, ele creu sem ver. Então, vamos falar assim, a nossa comparação com Abraão é essa. Não vimos também, mas cremos e caminhamos nisso. Então, o primeiro passo para você viver uma vida de santidade é você crer. E você tem que crer na contramão mesmo do sistema, né? Porque foi o que ele fez. Ele estava na contramão do sistema. E eu coloquei até aqui, né? O santo, a ideia do santo, a ideia de Abraão aqui, quando ele foi chamado, esses textos todos que a gente leu, e essa promessa que chega até nós, vem porque ele crê e vem porque ele decide romper. Então, o primeiro passo, crer e romper. Né? Romper com a mentalidade babilônica da nossa vida, romper com as nossas vontades. Porque o santo, ele vai viver essa cosmovisão cristã. Ele não vai ter aliança com a mentalidade babilônica. Aí entramos no ponto 2, que vamos falar de aliança. Vou só colocar aqui no chat, gente. Ponto 2 também, porque aí eu já vai ficando organizadinho. O ponto 2 vai dizer, né? Abraão não vive por regras, mas pelo princípio da aliança. E o que isso significa? Vamos lembrar lá o significado da palavra regra e princípio. Regra. Você precisa de um motivo para você agir da forma certa. O princípio não. O princípio é a essência. Eu necessito daquilo, então por isso eu faço, porque eu necessito. Para mim não existe outra opção. Né? Eu tenho um ministério na igreja, não é porque tem pouca gente, então por isso que eu peguei. Não existe isso. É porque é a sua essência, você foi chamado para fazer, o seu coração se move para fazer aquilo, você entende que aquilo é de Deus para sua vida. Não é regras, porque as regras elas são pesadas, as regras elas trazem peso, as regras elas trazem dor, trazem enfado. Agora, o princípio não. O princípio te dá prazer, o princípio é a necessidade, é tudo que você tem. Então, Abraão, ele vive a santidade, ele entende o seu tempo, porque ele não estava sendo movido por regras, mas ele tinha um princípio da aliança. E aqui entramos num ponto importante. Primeira coisa é você crer. Ou seja, não depende totalmente de você, não é os seus méritos. Você crê porque você entende que é Deus. Primeiro é Deus, por causa de Deus, porque eu preciso de Deus. Agora, na segunda parte. Então, quer dizer que se não é os meus méritos, eu só tenho que crer. Não vou ter um esforço da minha parte? Aí entra a santificação. Só que aí a gente vai ver aqui que até na santificação Deus intervém. Por isso que eu falei lá no início. Não vou falar 5 passos para você ter uma vida santa, porque no primeiro passo a gente já vai falhar. Mas olha aqui, por que a gente vai falhar? Gente, eu acho essa parte fantástica. Nós vamos ler agora a aliança abraâmica, né? Gênesis 15. A gente vai ler o texto todo, porque é importante ler o texto todo, ver como que aconteceu, né? Essa parte é importantíssima na história de Abraão. Gênesis 15, vamos lá.
A aliança de Deus com Abraão, né? A aliança abraâmica. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abrão. Até que então, né, nem tinha mudado o nome dele. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou, ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta. Seu herdeiro não será esse filho, um filho gerado por você mesmo, será o seu herdeiro. Levantando para fora de sua tenda, disse, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos caldeus, para lhe dar essa terra como herança. Perguntou-lhe Abraão, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu o Senhor, traga-me, agora olha essa parte que é muito importante. Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado por um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo, saindo com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareio esfumaçante, como uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. E naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos camidoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amoreus, dos cananeus, dos girgaceus e dos jebuseus. Gente, nós temos que entender isso aqui, porque isso aqui é muito, muito poderoso. Eu não vou pedir para vocês abrirem, não, mas lá em Jeremias 34, 18 e 19, vai explicar um pouco sobre como que eram feitas alianças no Antigo Testamento. Lá vai estar explicando bem direitinho, eu vou mandar nos textos depois, vocês podem olhar também. Como que funcionava? Como que eram as alianças? Né? Os animais, eles eram partidos no meio, né? Um pedaço para um lado, um pedaço para o outro, e o sangue estava ali no centro, né? O sangue escorria ali para o centro. As pessoas que fossem fazer aquele pacto, aquela aliança, passavam entre o sangue, porque estava selando um pacto ali, né? Era como se falasse assim, se eu não cumprir o que eu estou fazendo aqui, que aconteça comigo como está acontecendo com esses animais, que eu morra. Então, o pacto ele era muito forte, né? Porque você estava marcando ali um compromisso. Se não acontecesse comigo, eu vou morrer. Mas, gente, olha que legal. Eu vou falar com vocês, me dá até vontade de chorar, porque é lindo como que o plano de salvação está nesse negócio. Vamos ver aqui, olha, no versículo 12 de novo. O que aconteceu? Quando foi a hora de passar no meio do sangue? Porque, né? Estava acontecendo o pacto. O que Deus fez com Abraão? Colocou Abraão num sono profundo. Abraão dormiu. Abraão não passou no meio do sangue, gente. Quem que passou no meio do sangue? Deus. Deus fez o pacto sozinho. Consegue entender? Abraão dormiu. Então, ou seja, o que Deus estava falando para Abraão? Abraão, eu sei que você não vai conseguir cumprir. Você não vai conseguir. Então, eu vou te colocar num sono
E eu faço por você o sacrifício, porque se você falhar, eu morro. Se eu falhar, eu morro. Deus falha? Não, Deus não falha. Abraão poderia falhar? Poderia, se a gente for ver o versículo no capítulo 16, que a gente não vai ler tudo na história, mas o que Abraão vai fazer? A maior, vamos falar assim, não é a maior burrada não, né? Porque Deus sabe de tudo. Abraão vai lá e arruma confusão toda com Agar e vai. Gente, ele já ia falhar na primeira fase. Na primeira fase do nível, ele já ia morrer. Graças a Deus que Deus fez o sacrifício por Abraão. Graças a Deus, Deus fez o sacrifício por nós. E isso tem tudo a ver com quem? Com Jesus. Porque nós também nunca vamos conseguir ter uma vida de santidade, mas Jesus, ele pagou o preço. É nos méritos de Jesus que eu e você podemos ser santos. Então, Abraão, ele não vive por regras, ele vive pelo princípio da aliança. Não depende de mim, depende de Deus. Não está na minha força, está na força de Deus. Porque nem o pacto eu cumpri. Eu dormi na hora do pacto. Olha o carinho de Deus com o ser humano. E se a gente for ver, tem uma coisa muito legal também, que está nesse texto, nas entrelinhas, né? Mas está no versículo 10, vai explicar, né? Que Abraão trouxe os animais, cortou no meio. Cada um desses animais, gente, vocês vão... a gente já passou, né, no plano de leitura da igreja em Levítico, mas vai explicar lá em Levítico, né, a função de cada animal, né? Por que era esse animal que era escolhido? Mas tem uma coisa interessante, né? Deus pede uma rolinha e um pombinho. E a rolinha e o pombinho, eles não são cortados ao meio. Olha lá no final do versículo 10. As aves, porém, ele não cortou. Ele não cortou as aves, porque também, lá em Levítico 1:17, vai falar, né, que na hora do ritual não se partiam as aves. Então, ele já fez o correto, né? Não tinha que partir mesmo. Mas por que tinha uma pombinha e um rolinho lá no meio do sacrifício? Porque os outros animais que Deus escolheu, né, que Deus escolheu aqui, se a gente for ver lá no versículo 9, cabra, carneiro, eram animais que os ricos utilizavam nos sacrifícios deles. E a pombinha e o rolinho eram os animais que os pobres utilizavam no sacrifício deles, né? Gente, olha o sacrifício de Deus com Abraão. Na riqueza e na pobreza, eu serei o seu Deus. Quando tiver bom, quando tiver ruim, eu serei o seu Deus. Na fartura ou no tempo difícil, eu serei o seu Deus. Não, vou te colocar para dormir, porque você não vai conseguir cumprir isso. Mas eu cumpro por você. Porque se eu falhar, eu morro. Mas eu não vou falhar, porque eu sou Deus. Então, olha a santidade. Primeiro ponto que a gente viu lá, você tem que crer. Mas segundo ponto, crer em quê? Crer na aliança. Não crer em você mesmo. Porque nós não vamos conseguir cumprir. E aí, quando a gente pensa que não pode melhorar, Deus ainda faz esse pacto, né? Na riqueza e na pobreza. Para Letícia que está aí esperando ansiosamente que chega o dia do casamento, isso é um casamento. O santo, ele se casa com o seu Deus. É um casamento, né? E, gente, você quer melhor forma para explicar isso do que um casamento? Não tem. Porque a gente vai entender agora no ponto 3, que isso, na verdade, esse ponto 3, eu li num livro do John Stott, que ele fala sobre casamento, e quando eu li isso, eu falei assim, nossa, bugou a minha cabeça. E eu achei muito poderoso, só que eu preciso terminar isso aqui, né? Porque eu empolgo, e na minha cabeça está passando 1 milhão de coisas, né? Então, a aliança de Deus com Abraão não dependia de Abraão, porque Deus fez Abraão dormir, né? Se Abraão quebrasse a aliança, Deus morria, né? Então, Abraão, vamos dizer assim, né? Deus sabia que Abraão não iria cumprir, e aí ele faz essa aliança. E como acontece com a gente, né? Tempos depois, caímos, pecamos, Jesus se tornou sacrifício vivo pelas nossas vidas. Então, o princípio da aliança né? Você já é santo, porque você creu lá. Mas a única forma de você se tornar santo é você viver de fato essa aliança. Você entender o seu papel e o papel de Deus. Aí, o que a gente... Vamos pensar que antes de ir para o ponto 3, na mentalidade babilônica. O que a mentalidade babilônica quer o tempo inteiro fazer com a gente?
tirar Deus desse controle. O tempo inteiro ela quer isso. Porque quando Deus está no controle, quando eu vivo essa aliança com Deus, quando eu entendo isso, gente, não há barreiras. Quando eu entendo isso, vamos supor, você conversou com a Tamires ontem, e a Tamires fez uma coisa errada, muito errada. Só que se você conversar com a Tamires hoje é uma pessoa diferente da de ontem. Não fique esperando a Tamires de ontem, porque o cristão ele vive de novidade todos os dias, porque ele tem uma aliança com Deus, onde Deus constantemente a renova, na saúde, na riqueza, na pobreza, né? No sono, no estar acordado, Deus ele cumpre a sua aliança. Né? Então, a nossa aliança não está em nós, a nossa aliança ela está em Deus. Mas e aí? Então eu vou ficar de boa, né? Minha aliança está em Deus, não tem compromisso e nem responsabilidades. Aí a gente entra no ponto 3. E agora eu queria que vocês abrissem lá em Efésios 2, 8, 9. Vou só colocar o ponto 3 aqui. Efésios 2, 8 e 9. Eu tô olhando a cara do Gustavo aqui, ele tá tipo assim, nossa, Deus é bom demais. Não, é isso mesmo, quando ela falou de Abraão, velho, nossa, explodiu minha mente aqui. A minha também explode. Nosso Deus, é muito poderoso. Aí a gente vê o tanto que o plano de Deus não é solto, sabe, gente? Tem gente ainda que não consegue crer, né? Fala que Gênesis é uma mentira. Você vai achar a gente para falar tudo, né? Porque o que eu falei com vocês lá no início, essa ideia de não ter muitas comprovações históricas antes do capítulo 12, muita gente fala que de Gênesis 12 para trás foi invenção, que nem existiu, que não teve nada disso. Porque para as pessoas é difícil de crer, né? É a mentalidade babilônica, né? Você tem que crer, é o primeiro passo, não tem como. Então, Efésios 2, 8 e 9 vai falar assim, ó. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Então, aqui já entramos no ponto 3. Então, primeiro, Abraão creu, por isso que ele se torna esse exemplo para nós. Segundo, Abraão, ele entendeu a aliança. Então, ele sabe que não é por ele mesmo. Ele creu, mas não é porque ele é o bonzão, não. Porque o próprio Deus, né, fez essa aliança com ele. E o terceiro, Abraão, ele entendeu que a santidade existe a partir da fé e não a partir dele mesmo. A partir da fé significa o quê? Que a gente acabou de ler em Efésios. Até a fé é um dom de Deus. Então, tudo é por meio de Deus. Então, a santidade, muitas vezes quando a gente fala de santidade, separar do mundo, a gente fica colocando muito a gente. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E, gente, não são regras, são princípios, entende? Eu faço essas coisas, eu vivo uma vida de santidade, é porque é a única opção que eu tenho. Se eu for por outro caminho, eu já sei que aquele caminho ali de mentalidade babilônica, ele vai me levar para a perdição. Então, o que eu tenho? Eu tenho Deus. Então, se eu tenho Deus, eu tenho tudo o que eu preciso. Então, eu vou me dedicar a isso, eu vou viver a isso. Não confiando em mim, mas confiando em Deus, porque eu entendi a aliança. E aí, eu até coloquei aqui, então, a cosmovisão cristã, o que ela é? É o cristão viver essa vida de transformação, né, na sua geração, conseguir viver isso. Só que para a pessoa conseguir viver isso, ela tem que primeiro quebrar o maior princípio da mentalidade babilônica, que é o eu. É você parar de falar de santidade pensando em você, pensando o que você tem que fazer, o que você tem que cumprir, e pensar que é muito mais em relação ao Deus que você precisa. Porque sem ele você não vai conseguir fazer nada. Sem ele você vai falhar e você vai errar. Se a gente for ver, por isso que é engraçado, né? Abraão, pai da fé. Nossa, mas Abraão errou tanto. Abraão teve vários problemas familiares, né? Que os maiores problemas que ele teve foi familiar, né? Vamos falar assim, os maiores erros que ele teve foram problemas familiares. E por que ele se torna essa referência? Porque, gente, estava além das circunstâncias, estava no pacto, estava na aliança. E quando pensamos nisso,
Deixa eu só pegar aqui para eu não poder esquecer de falar. Quando pensamos na fé de Abraão, a gente vai ver lá nesse capítulo 17, né? Que Deus promete o filho para Abraão. Aí no capítulo 18, né? Abraão, ele tem toda aquela questão dele de Sara, que eles ficam sem acreditar, né? E aí Deus vai, e a gente vai ver isso até na aula da semana que vem, que Isaac é o único patriarca que não tem o seu nome mudado. Isso tem um motivo. Por que Deus não mudou o nome de Isaac? Abraão teve o nome mudado, Jacó teve o nome mudado, mas Isaac não teve. Tudo isso tem a ver com aliança, tem a ver com o propósito de Deus, com o plano juntinho de Deus. E quando a gente pensa na palavra fé, que é essa ideia, né, de você crer naquilo que você não está vendo, Abraão, ele se torna o pai da fé por exatamente isso. E aí, nesse livro que eu li do John Stott, que eu falei com vocês, o que acontece? O que ele vai explicar lá sobre essa ideia do casamento? Ele vai falar que, por exemplo, quando você, né, tá lá no altar, né, pro cristão, né, que casa ali, tudo certinho ali, quando você tá ali no altar e quando tá na hora da troca das alianças ali, que vai colocar a aliança no dedo, né, a noiva vai fazer aquela troca, na verdade, coloca a aliança ali no seu dedo, mas até então você não é um noivo. E a noiva não é uma noiva ainda. Vocês não são marido e mulher ainda. Né? Ali é uma coisa simbólica. Depois que, vamos falar assim, depois dos risos, tudo ali, que você vai viver a sua vida, né? De casado, que você vai passar a ser realmente marido e mulher. Então, ele explica a fé nisso. Ele vai falar assim, né? Quando você está ali, que você troca a sua aliança, você, na verdade, está tendo uma atitude de fé, porque você está crendo que você é noivo, você está crendo que você é noiva, mas ainda você não é. Ali é simbólico. Então, mais ou menos, o que acontece com Abraão é isso. Ele, na verdade, ali, ele ainda não era o pai da fé. Né? Ali ainda, no sentido simbólico, Deus o chama, né? E tudo, e depois... Né? Hoje, nós aqui no futuro sabemos que ele é o pai da fé. Ele morreu sem saber que ele era o pai da fé. Então, é a ideia de você se apropriar de algo. Quando a Bíblia fala que nós somos santos, nossa, mas eu erro tanto, eu falho tanto, aí do que eu tenho que me lembrar? Da aliança. Não está em mim, está em Deus. Ah, eu sou justo. Não, eu não sou justa. Eu faço tanta coisa errada, eu às vezes julgo, eu faço errado, mas eu me aproprio da palavra justa por causa da aliança. Eu sou... Vamos pensar assim que a gente conversou lá no Tiago, né? Eu sou maduro. Não, mas às vezes eu faço tantas coisas imaturas, mas eu me aproprio pela aliança. Então, pela fé que nós vivemos em tudo. Tudo na nossa vida é viver em fé. Então, viver a santificação é crer, é estar na aliança, né? E viver pela fé. Então, a santificação está muito além de regras. São princípios. O princípio de crer, o princípio de estar debaixo de uma aliança e o princípio de viver em fé. E tudo isso vem de Deus. E onde que está a nossa parte? Onde que está a nossa prática? Eu preciso tanto disso, eu preciso tanto crer, eu preciso tanto dessa aliança, eu preciso tanto de fé, que eu não tenho outra opção. A nossa resposta é, não tenho outra opção. É minha única opção. A gente nem pensa na outra opção, a gente não tem dúvida daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente quer em Deus. Então, quando o Fabrício falou lá na semana passada com vocês, assim, que Abraão, a jornada de Abraão era muito mais, vamos falar assim, pessoal do que geográfica, do que física, né? Porque quando a gente vai digitar no Google assim, jornada de Abraão, já vai aparecer 1 milhão de mapas. Porque as pessoas associam a uma jornada geográfica. Ó, Abraão saiu de tal lugar, Deus foi mudando. Olha para você ver o que aconteceu. A jornada de Abraão era se tornar um tipo de pessoa digna de morar na cidade onde Deus está preparando, na cidade de Jerusalém. Por isso que Deus não deixou que os homens continuassem com aquela torre lá em Babel.
Porque aquela torre não era plano de Deus. O plano de Deus é construir uma cidade onde os santos vão habitar. Então, quem vai habitar nessa terra? Aquele que crê, aquele que está num pacto de aliança, né? Aquele que se casou com Cristo. Né? Nós somos a noiva de Cristo. E aquele que tem fé. Aquele que se apropriou disso. Nossa, eu sou noiva de Cristo, mas ele ainda não voltou para nossa festa de casamento. Mas pela fé eu estou aguardando. E eu sei que um dia esse momento vai chegar. Ah, gente, meu corpo até arrepia. Nossa, eu fico muito... É muito poderoso isso, porque a gente espera mesmo, pela fé, que isso vai acontecer. Tá? Tem gente aí que está perdido por causa do corona, né? Achando que é o fim. Nosso fim não está aqui. Né? É uma nova terra. A gente está guardando algo precioso, algo valioso. Né? Algo muito maior do que o que está aqui nessa terra. E aí, quando a gente vai ver lá em Gênesis 22:8, por que a jornada de Abraão ele vai se tornando um tipo de pessoa? Olha lá Gênesis 22:8. Olha quem Abraão vai se tornando, gente. O cara vai se tornando, ele erra demais mesmo. Mas ele cria, ele se apropriou da aliança, ele tinha fé. E olha o que ele chega a falar. Olha o tipo de pessoa que Abraão vai se tornando. Gênesis 22:8 vai falar assim: respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Abraão se torna esse tipo de pessoa, um tipo de pessoa que vai no monte sacrificar o próprio filho, porque ele entende que não, gente, não é por ele, sabe? Não é nele. Abraão, ele se apropriou da aliança. Qual que é a aliança de Deus? Farei de você pai de muitas nações. É a fé, ele creu, ele tinha fé, ele estava apropriado da aliança, entendeu? Então ele não estava preocupado, vamos falar assim, com a circunstância que aquilo estava acontecendo. Nossa, era o filho dele, mas o que para Abraão era mais importante? Era o mais importante a aliança. Deus tinha uma aliança com ele, e Abraão nem precisou passar naquela aliança. Deus mesmo fez a aliança. Eu vou falhar na aliança, era como se Deus estivesse falando para Abraão ali naquele sono profundo, que a gente não sabe o que aconteceu naquele sono. Eu queria ser um mosquitinho para eu estar lá naquela época e saber o que passou na cabeça de Abraão, né? Quando ele estava lá naquele sono. Porque fala que foi denso, que foi trevas. Será que talvez ali Deus já tinha revelado para Abraão o que ia acontecer? Por isso que Abraão vai com tanta fé. Isso aí tá viajando a maionese, tá, gente? A Bíblia não tá falando isso, não. Mas eu fico pensando, o que será que passou? O que será que estava ali na mente dele? Mas não importa o que estava. O que importa aqui, a questão, né, é que Abraão se apropriou da aliança. Né? Ele entendeu, Deus passou ali no meio, Deus fez aquele pacto comigo. E quem é Deus para falhar? Vou levar Isaac, chegar lá, meu filho, Deus vai preparar o cordeiro para o holocausto. Fica tranquilo e relaxa. Abraão se torna esse tipo de pessoa. Então, a santidade está muito mais ligada a isso, ao tipo de pessoa que nós estamos nos tornando. Por isso que eu falei, a Tamires de ontem, quem lembra da Tamires de ontem? Ih, meu filho, já estou em outro lugar, entendeu? Aquilo que eu errei ontem, não quero mais isso, sai para lá. Eu quero viver em santidade, porque eu estou me tornando um tipo de pessoa digna de habitar na Nova Jerusalém, a cidade que Deus tem preparado. E aí a promessa de Abraão, a gente leu lá no capítulo 15, né? Deus vai explicando tudo direitinho. E lá no final, Deus fala, né, que o pessoal ia entrar na terra, que Abraão já ia, né, ter morrido, que ia acontecer isso e aquilo, que os descendentes dele iam ter aquilo e aquilo outro. E aí, vai falar assim, no cap 15:17, lá no final da aliança, olha que legal que vai falar. 15:17 vai falar assim: depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante como uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Aqui já está finalizando o sacrifício, né? O sacrifício foi queimado com fogo. Fogo na Bíblia é a ideia de purificação, né? Olha onde que a santidade está ligada aí. O crer na aliança. O crer na aliança é você crer que Deus passou por aquilo ali e aquela aliança foi selada com fogo.
Ou seja, um fogo que purifica, um fogo que traz renovo. Então, quando você quer viver uma vida de santidade, você crê, se apropria da aliança e você tem fé, porque a sua aliança foi selada com fogo, um fogo que nos consome, um fogo que tira aquilo que é ruim de nós. Isso é santidade. É eu pedir a Deus que queime na minha vida tudo aquilo que não presta, aquilo de ruim. Às vezes a gente canta sobre fogo sem entender o que o fogo significa. Quando você está cantando sobre fogo, você está falando com Deus assim, Deus, vem e queima mesmo. Queima a minha vontade. Pode tirar aquilo que não é seu. Me purifica. Aí entra numa coisa que eu, Fabrício e Vitória, estávamos conversando numa reunião nossa, né? Falando sobre fim dos tempos. Que eu tenho estudado muito a parábola do joio e do trigo. Né? E o que diferencia, né? O joio e o trigo, né? Quando tá ali na colheita, né? Quando vai ali, não dá para você diferenciar. Você não sabe o que é joio e o que é trigo. Não dá para saber, é muito parecido. Mas aí, quando você a Bíblia vai falar, né, lá na parábola, que quando chegar os últimos dias, né, que Deus iria, né, purificar com fogo. Deus iria fazer essa separação do joio e do trigo. Então, olha aí a ideia. A santificação. Como que eu vou romper com a mentalidade babilônica? Quando eu permitir que o fogo de Deus queime aquilo de ruim da minha vida, na minha vida vai ter diferença entre a mentalidade babilônica. Eu vou ter diferença contra o mundo. As pessoas vão conseguir ver essa diferença, porque algo vai estar mudado em mim. Eu me apropriei da aliança. O fogo está queimando aquilo que é errado na minha vida. Então, isso é muito poderoso. A santidade, ela está totalmente relacionada a isso. E para encerrar, eu não posso deixar aqui, né, de falar de Abraão sem comparar aqui rapidamente com Ló. Porque o que a gente vai entender? Né? Abraão falhou. Mas a gente já entendeu aqui. Ele se apropriou da aliança. Por isso ele foi um patriarca que entendeu o seu tempo e viveu a santidade. Então, hoje, eu e você podemos, né, viver de verdade a santidade quando a gente se apropria da aliança. Mas, quando vamos pensar lá em Ló, se a gente for ver, ele, infelizmente, ficou preso à mentalidade babilônica. Se a gente for ler nos textos, desde quando ele e Abraão ali se separam, a vida de Ló vai para a ruína, né? Se a gente for ver, quando chega lá, as filhas ficam preocupadas porque não tem descendentes, dormem com o próprio pai. Da onde que elas tirou isso? Nessa ideia, né? Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló, ela olha para aquele passado, ela olha para trás, né? Da onde que vem isso? Mentalidade babilônica. A mentalidade babilônica, ela nos prende a viver uma vida de santidade. Porque a gente fica com expectativa naquilo que é só aqui na Terra. Ló, ele olhou, né, o lote melhor, vamos falar assim, né? Ele olhou aquilo que era tudo bom aos olhos. E Abraão, o que Abraão estava fazendo, gente? Fazendo tenda de um lado para o outro. Um peregrino fazendo tenda para lá e para cá. Abraão, porque Abraão tinha uma promessa de uma terra. E uma terra, gente, que hoje, né, nós entendemos a nossa nova Canaã. Eu fico pensando, Abraão, há tantos anos atrás, ele não tinha ideia do que a gente tem hoje. O plano está ficando muito mais explicado para a nossa geração, e ainda assim tem gente que não crê. Né? Então, por isso que João fala, né, João 1, bem-aventurados que não viram e creram. Porque está ficando cada vez mais claro. A gente está guardando nessa cidade. E olha que legal isso, né? A gente aguardando essa cidade, com expectativa nessa cidade, e não comprometidos com essa mentalidade babilônica dos dias de hoje. Então, a vida de santidade, ela está muito além de regras. A vida de santidade é eu entender a minha aliança. Eu tenho uma aliança e eu preciso viver para isso. Preciso viver para Deus, eu não tenho outra opção. Enquanto Ló estava ali totalmente afundado na mentalidade babilônica, e Abraão o tempo inteiro, né, tentando pelejar por Ló, porque, né, é muito engraçado quando a gente vai ver lá aquela parte que ele intercede, né, por Sodoma e Gomorra, que ele fala, se tiver 10, se tiver tanto, Deus fala, tá bom, tá, se tiver, é como se hoje em dia acontecesse isso, né, aquele pai, aquela mãe que ora por um filho, né, a gente que ora às vezes por alguém.
a gente que pede pela gente mesmo, né? Porque se a gente for confiar na gente, a gente se perde. Então, assim, confiar na aliança é uma vida de santidade. Abraão se apropriou daquela aliança que Deus fez com ele, uma aliança que simboliza lá em Jesus, que Jesus fez por mim e por você, né? E ele decidiu que ele era santo. Ele não ficou, eu sou santo, mas eu erro. Não, ele se apropriou. Eu sou santo, porque Deus é santo. Eu sou justo, porque Deus é justo. Não está em mim, está em Deus. E a partir daquele momento ele viveu a cosmovisão cristã. Ele entendeu a soberania de Deus em tudo na vida dele. E hoje, para nós, né, nós já entendemos, já veio Cristo. A cosmovisão cristã é a gente entender a soberania de Cristo em todas as esferas da nossa vida. Isso é a cosmovisão cristã, que quebra a mentalidade babilônica. Quebra as minhas ideias, o meu eu, e traz o senhorio de Cristo, a mentalidade de Cristo. Então, a vida de santidade é isso, eu trazer a mentalidade de Cristo, o senhorio de Cristo para a minha vida, me apropriando da aliança que ele se tornou um sacrifício vivo por mim, né? Sem eu merecer, me amou sem eu merecer. Então, assim, que Deus nos ajude mesmo a viver essa vida de santidade, né, gente? E quanto que isso se torna, para mim, quando eu leio isso na Bíblia, isso se torna ainda, vamos falar assim, eu quero é mais. Sabe? Tipo assim, tá faltando em mim, eu quero é mais, porque é muito poderoso isso que Deus fez. A iniciativa veio toda dele. Toda dele. Se eu fosse escolher o que eu queria, eu ia correr, né, para a Babilônia. Eu ia construir ali a minha cidade. Mas não. Quando eu me deparo com isso aqui, eu não consigo fugir disso aqui. Isso aqui me abraça, isso aqui me preenche como em nenhum outro lugar. Então, que a vida de santidade, a gente consiga entender isso, que a palavra nos abraça, sabe? Que essa aliança que Deus quer fazer, esse casamento, né? Nós somos a noiva de Cristo, esse casamento tão lindo, que vai ter uma grande festa, que a gente está aguardando essa festa, né? Que a gente não se perca. E aí a gente poderia entrar em inúmeras parábolas aqui, né? Onde se fala, né? Das bodas do Cordeiro mesmo, né? Que cadê os convidados? E arrumar aquela correria, aquela confusão. Os preparados não vão ser pegos de surpresa. Os que estão vivendo a santidade não vão ser pegos de surpresa. Porque eles estão aguardando, eles estão abraçando a aliança, eles não se esquecem da aliança em nenhum momento. Eles podem falhar, mas eles se apropriam da aliança e vai lá. Deus me declarou santo, eu sou santo. Deus me declarou justo, eu sou justo. Deus